Vamos para as defensoras. Defensoras, incluindo zagueiras e laterais, tá? E aí eu já vou passar para a Thaís para a gente falar da Isa Haas. Aqui a coisa já muda um pouco de figura, né, Thaís? No caso da Isa Haas. Se consolidou, para mim. Se consolidou com uma seleção. Hoje eu acho que é uma das titulares. Se a gente tivesse que escalar um 11 da seleção brasileira, acho que a Isa Haas seria uma dessas titulares. Então, para mim, ela está bem consolidada. É uma posição complicada, que fica muito exposta. E aí, querendo ou não, às vezes ganha, às vezes perde os seus duelos. Mas eu acho que terminou de maneira positiva. Assim, foi um bom ano para ela, tanto por clube quanto por seleção. Eu acho que ela está consolidada dentro da seleção brasileira. Eu tô com a Thaís nessa, Amanda. Quer acrescentar algo também? Não, acho que a Thaís foi perfeita. E sobre seleção, eu acho que a gente tem um trio titular. Tarciane, Isa Haas e Marisa, para mim, é o trio titular da seleção brasileira do Arthur Elias. E qualquer coisa que a gente vai... Eu acompanho a Thaís no argumento dela de atuações, porque, na minha visão, qualquer coisa que a gente for falar de trio ou dupla de zaga da seleção brasileira, a gente vai falar em gangorra de desempenho. Qualquer coisa, porque são atletas que, dado o modelo de jogo do Arthur Elias, acabam ficando em situações de 1 contra 1 em diversos momentos. Então, em termos de desempenho, a gente pode falar de atuações excelentes da Isa Haas e atuações bem abaixo da Isa Haas, mas isso faz parte do modelo de jogo da seleção. Tinha que ter a aba aqui injustiçada, que eu ia botar uma jogadora ali, mas não tem, ela não está aqui também. Eu ia botar praticamente a defesa inteira, em diversos momentos, é injustiçada a defesa. Tem uma particularmente que ela é muito injustiçada, eu fico injuriada com isso. Mas quer adiantar? A gente já vai nela, já analisa ela já? É a Lauren, né? A Lauren. Que não tá aqui, né? Porque... Travou de novo aí, Thaís, pelo menos para mim. Eu voltei. E eu acho a Lauren bastante injustiçada na seleção brasileira mesmo. Assim. Geralmente se fala da questão da velocidade, eu não acho a Lauren uma zagueira lenta, assim, em comparação com as outras, muito mais lenta. Para mim, isso nunca foi um fator discrepante. Assim, talvez ela não seja tão rápida quanto alguma outra na seleção, mas eu acho que ela compensa em outros aspectos. Para mim, foi uma das melhores jogadoras da Copa de 2023 para a seleção brasileira. Faz uma boa temporada pelo Atlético de Madrid. Estava sem espaço na NWSL, se mexeu para ganhar espaço de novo. Está ali num bolo muito interessante de zagueiras para o próximo mercado da Europa. Então, acho que segue sendo injustiçada na seleção brasileira, mas como não está aqui, a gente vai para Kaká, né? Então, que foi para a Copa América, né? Eu lembro que a gente teve a oportunidade de fazer uma pergunta para o Arthur, né, Rafa? E eu perguntei da questão da Lauren, e ele falou em relação a Kaká, né? Eu tinha levado a Lauren para uma competição, queria levar agora a Kaká para outra, para ver as duas, né? Numa competição com a camisa da seleção brasileira. Acho muito justo, mas acho que não é uma zagueira a Kaká hoje, no sarrafo que se espera de seleção brasileira. Eu não vejo a Kaká aparecendo tanto assim, porque eu tô com a Amanda. Eu acho que tem 3 aí defensoras bastante consolidadas e eu acho que tem outras correndo por fora à frente da Kaká. Então, pouco tempo para avaliar, mas é uma jogadora que eu, assim, sinceramente, não vejo tendo tantas oportunidades no futuro. Não. Vai com a Thaís nessa, Amanda? Pouco tempo para avaliar também? Eu acho que a situação da Kaká... Assim, a Kaká é uma zagueira que a gente não tem uma minutagem muito alta dela em campo, se a gente considerar outras opções de zaga. Por exemplo, aqui, ó. Mas um detalhe em relação a Kaká. Ela foi para a Copa América, né? E eu não lembro se ela voltou a aparecer depois da Copa América, né? Não, então... ela não voltou a aparecer depois da Copa América. A Kaká jogou 3 jogos só na Copa América. Eu tô até dando uma olhada aqui na minutagem geral da Kaká, só para a gente poder confirmar aqui.
Então ela pode até aparecer no perder o espaço, né? Ela foi titular contra a Bolívia e sai no meio do segundo tempo contra a Bolívia. Foi titular contra o Paraguai. E, aliás, ela não foi titular contra o Paraguai. Contra o Paraguai, ela entra na reta final do jogo e jogou também contra o Uruguai, que ela entrou no meio do segundo tempo. Ou seja, 150 minutos. O Arthur Elias deu um argumento para a Thaís de que a ida da Kaká para a Copa América seria para ela ter mais espaço, e a Kaká foi titular em um jogo só, que foi contra a Bolívia, o adversário mais frágil que a seleção brasileira enfrentou. E aí ela entra no meio do segundo tempo contra o Uruguai e no final do jogo contra o Paraguai. Então, na minha visão, a Kaká perdeu espaço. Até porque, como é uma zagueira de pouca minutagem com a seleção brasileira, a gente passa a olhar um pouco mais para clube também. E a Kaká não fez um bom segundo semestre pelo São Paulo, né? Acho que a Kaká fez uma Libertadores abaixo, acabou caindo um pouco de rendimento. E acho que isso até tem um reflexo na ausência dela em termos de minuto pela seleção. Mas, na minha visão, é uma zagueira que vai seguir no bolo no ano de 2026. Estou com a Thaís, não acho que é favorita a uma vaga, mas a Kaká acho que vai seguir no bolo para tentar ser uma das reservas. Mas se a gente for comparar, por exemplo, Lauren e Kaká, na minha visão, a Lauren é uma zagueira bem mais completa do que a Kaká do ponto de vista de nível de seleção. Sim, também acho. E outra, pelo fato de eu achar que ela vai estar na seleção, acho que ela cabe mais em baixa, porque assim, talvez a questão do desempenho seja um ponto, do que perder o espaço. Porque acho que ela não perdeu espaço, acho que ela vai ter outra chance. É um bom ponto. Assim, eu lembro que, não sei se foi no meio do ano ou na época da Copa América, que surgiram ali alguns rumores de que a Kaká poderia ir para o exterior, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação. Se ela fica... Vocês acham que cabe no embaixo mesmo ou diferente disso? Eu acho que pode deixar assim. Eu acho que o fato dela ter ido para a Copa América e não ter aparecido mais é mais perdeu espaço para mim do que embaixo. Assim. Então, a gente está se baseando na temporada, né? Faz sentido. Porque eu estou me baseando no que eu imagino que vai ser. Eu acho que ela vai continuar sendo chamada. Eu não acho. Eu acho que ela vai continuar no bolo para ser chamada. Não quer dizer que ela vai ser chamada em todas as listas, entendeu? Vai estar ali rodeando, né? Pode ser perder espaço, acho que combina mais, mas tem razão. Concordo com vocês. Bom, Tarciane aqui vocês já adiantaram, né? Ela aqui, a gente está falando assim, e outra. Bom, vou deixar vocês falarem primeiro para levar isso adiante. Começando com você, Amanda. A Tarciane, ela se consolida, mas dá para pensar nela como uma das melhores da temporada? Eu acho que a Tarciane é uma das melhores jogadoras da seleção brasileira, mas na minha discussão de melhores da temporada da seleção brasileira, eu penso em Lorena e jogadoras de meio para frente, porque eu acho que a oscilação da defesa, não por culpa somente das defensoras, mas sim pelo coletivo da seleção brasileira, acaba dificultando para mim um argumento de uma defensora ser a melhor da temporada. Assim, não sei se deu para ficar claro, mas é uma Tarciane que eu acho que tem argumento para colocar em alta, tem argumento para colocar no Se Consolidou, mas eu prefiro colocar no Se Consolidou porque é uma temporada absoluta da Tarciane, pensando em seleção brasileira, e é uma Tarciane que mudou de clube, é uma Tarciane que foi para um clube que exige um nível muito maior dela, e olhando para 2026, é uma Tarciane que está ganhando um nível de completude maior no seu jogo, já que no clube ela joga em outra função, ela está fazendo a lateral direita, e eu acho que isso pode ter um impacto positivo em alguns momentos da seleção. E só para passar a bola para a Thaís, Rafa,
se consolidou para a Tarciane se consolidou como uma líder na seleção brasileira. A gente observa nos jogos. A Tarciane, ela é uma líder dentro de campo, é uma jogadora que fala muito, é uma jogadora que assume a responsabilidade, se tem que bater penalidade. Então, acho que isso também faz parte desse tipo, não só olhando para a atuação, mas também a liderança dela no grupo do Arthur Elias. Thaís, de acordo? Olha, minha única dificuldade de botar a Tarciane no se consolidou, porque para mim a Tarciane já estava consolidada na seleção brasileira, assim, mas que foi mais um passo nessa direção, né? Também para mim, saudável, titular indiscutível. Teve uma questãozinha ali no começo do ano, com a chegada no Lyon, né? Tava jogando pouco, a gente não sabia por que a Tarciane estava jogando pouco ali com o Lyon, mas depois que isso passou, tudo voltou à normalidade, né? E para mim é titular indiscutível com a seleção brasileira. Então, mas não acho que seja ela também, ou eu acho que seja melhor essa temporada. Teve uma questão física também que foi muito mal explicada no final da temporada de clubes, no meio do ano, tanto que a Copa América, eu não acho que a Tarciane esteve 100% fisicamente na Copa América. A gente tinha dúvidas, inclusive, né, sobre quando ele convocou a Tarciane. Eu acho que eu que fiz não sei se foi eu que fiz uma pergunta, alguém que estava lá no dia fez uma pergunta relacionada a isso, né? Como é que estava a situação dela lá no clube, já que não se tinha tantas informações assim, se ela já tinha uma lesão ou não, enfim. Diante de que vocês falam... Desculpa, Amanda, acabei te interrompendo, pode continuar. Não me interrompa, não. Pode falar. Ah, tá. Diante disso que a gente falou, Tarciane caberia no em alta? Caberia também. Eu entendo o que a Thaís falou, porque é isso, a Tarciane é uma jogadora absoluta na seleção. Se você tivesse uma categoria absoluta, a Tarciane seria uma das absolutas, assim como a gente vai citar outras atletas aqui, que hoje você não consegue imaginar uma seleção brasileira sem essas jogadoras, e a Tarciane é uma delas. Eu acho que a Tarciane só não estará numa convocação se ela não tiver 100% fisicamente, ou se o Arthur virar e falar assim, essa aqui já está super consolidada comigo, eu quero abrir espaço para uma outra atleta. Hoje não existe um risco da Tarciane ficar fora da Copa do Mundo de 2027, salvo uma lesão. Não existe. Eu também acho. E assim, a Thaís, ela disse uma coisa, ela não se consolidou porque ela já estava consolidada, né? Na minha opinião, ela já estava. Então, não sei se vocês concordam, acho que cabe mais ela de liderança, ela tá... porque, assim, pode parecer que a prateleira do em alta tá abaixo do se consolidou, e por isso eu botei ela no se consolidou, sim. Mesmo ela já estando consolidada para mim na seleção. Eu acho que a Isa Haas efetivamente se consolidou nessa temporada de 2025. A Tarciane, para mim, já era uma peça consolidada na seleção antes disso. Então, a Isa Haas estava caminhando nessa direção. Eu acho que 2025 foi definidor para isso. Então, mas é detalhe. Eu botaria as duas deixaria a Tarciane aí no consolidor mesmo. Tá, vou manter aqui então, até para evitar dubiedade. Cada uma tem um contexto, então assistam as justificativas. Exato, isso é mais importante. Thaís Ferreira que voltou, né? A seleção. No final. Thaís Ferreira que voltou. É difícil avaliar a temporada da Thaís. Exatamente. Mas você, a Ferreira, ela tá voltando fora, teve tempo no período fora, também em termos de lesão, voltou para o Corinthians, justamente para ter. A Thaís terminou as Olimpíadas consolidada na seleção. Assim, era uma peça que você poderia contar. O que a gente ouvia de rumor de mercado lá fora era que ela tinha algumas propostas, ela estava no Tenerife ainda, ela tinha propostas, inclusive rumor. Mas isso, rumor do Lyon. Que o Lyon teria ficado interessado nela, que o Real teria estado interessado nela, só que aí a Thaís deu uma sumida, assim, né? Do fim das Olimpíadas para frente, e depois, no começo do ano, ela assinou com o Corinthians, e aí ela precisou dar aquela recuperada ali de tempo com a seleção. Mas não sei, quero ouvir a Amanda. Fala, Amanda. Sabe o espaço que a Kaká perdeu? A Thaís ganhou. A Thaís ganhou o espaço da Lauren. Tanto que a Thaís esteve nas convocações pós-Copa América. A questão da Thaís, eu acho que a Thaís teve um excelente ano pelo Corinthians, né? Um ano crescente em termos de atuação da Thaís pelo Corinthians. E isso foi muito importante para que ela voltasse
para o radar de seleção brasileira. Acho que a grande questão ali da Thaís com a seleção foi justamente voltar a jogar. Ela passou 6 meses sem jogar, então ela precisava de voltar a jogar. A partir do momento que ela volta a jogar e volta a jogar num nível muito bom, ela tem de novo esse espaço na seleção. Não acho que está em alta na seleção, por exemplo, porque a amostragem de jogos, né, a Thaís, eu acho que ela entrou 3 vezes dentro de campo. Ela esteve nas convocações pós-data FIFA, então ela teve minutagem contra a Inglaterra, contra a Noruega e contra Portugal. Eu acho que é cedo para você falar que ela está em alta, porque é uma amostragem pequena de jogos. É cedo para falar que ela se consolidou, porque eu acho que a gente vai ver se ela vai se consolidar mesmo no ano de 2026, mas a Thaís é uma jogadora extremamente regular em termos de grupo, então ela ganhou espaço. Estou com vocês nessa aqui, eu compro essa também. Bom, Marisa segue o exemplo de Isa Haas e Tarciane. E aí, novamente, né? Ela se consolidou, né? Ou eu acho que, além de se consolidar, ela se consolida em alta, como um dos grandes nomes da seleção, diante de tudo que se esperava, né? Ela não faz uma primeira boa partida com a seleção. Na segunda, já como zagueira, ela já faz uma boa partida. E aí eu queria saber que... E desde então ela fica na zaga e lá ela se consagra. E detalhe, para além da seleção, para mim foi uma das melhores temporadas dela, se não a melhor temporada da carreira dela. Mas, Rafa, esse é justamente o ponto. O Arthur Elias botou a Marisa numa fria gigantesca na estreia dela contra os Estados Unidos para jogar de volante, marcando a Lindsay Hips, ex-Lindsay Horan, no jogo aéreo. A Marisa é uma boa cabeceadora, a Marisa tem um ótimo tempo de bola, tanto que faz gols de cabeça, mas numa disputa estática com a Lindsay Hips, a Marisa vai perder boa parte dos duelos jogando como volante. Então ela teve uma estreia ruim. A partir do momento que no jogo seguinte o Arthur move a Marisa para a zaga, a Marisa se tornou uma das melhores jogadoras do Brasil no ano. E eu até acho que o ano da Marisa é melhor que o ano da Tarciane e da Isa Haas, olhando para o trio colocado como titular aqui da zaga, de seleção brasileira, eu acho que o ano da Marisa é mais constante do que o ano da Tarciane e da Isa Haas na seleção brasileira. Eu acho que ela se consolidou, porque hoje é difícil você pensar numa lista do Arthur Elias para jogos grandes sem a presença da Marisa. Eu tô bem seduzido com em alta, Thaís. Tô muito seduzido com essa opção, porque acho que ela termina, além de ter se consolidado, termina também. Eu acho que qualquer um deles aqui serve para a Marisa. Eu acho que ela teve um bom ano, teve um ano em alta e com isso se consolidou na seleção aí para casar os dois. Apesar das minhas dúvidas em relação a ela, especialmente por conta da estatura. Mas eu acho que ela, na maioria das vezes, conseguiu superar isso. Ela está jogando, como você falou, Rafa, num nível alto, né? Assim, uma das melhores, se não a melhor temporada dela. E para chegar na Copa de 2027, ela vai ter que continuar superando isso. E não é fácil você ir melhorando ano após ano. Então, eu acho que esse vai ser o desafio aí para a Marisa na sequência, porque por mais que ela tenha se consolidado, eu estou curiosa para ver esse próximo movimento dela, porque de todas, eu acho que talvez a que seja mais, pelo menos na minha cabeça, mais fácil de perder espaço é ela, por questões de estatura. Então, se alguém passa a jogar tão bem e apresenta uma estatura mais legal, ela corre risco. Eu acho que isso pesa contra ela. Mesmo ela tendo o jogo, os lançamentos e tudo isso, coisa que o Arthur valoriza muito. Então, eu acho que esse vai ser o desafio tanto para 2026 quanto para 2027 para a Marisa, né? Continuar se superando ano após ano para estar na seleção, talvez mais do que as outras. Então, eu acho que esse é o ponto, mas eu acho que não se consolidou. Eu acho que hoje ela está bem consolidada, e hoje, se a gente fosse fazer a escalação da seleção brasileira, esse seria o trio de zaga. Tá certo. Deixarei aqui. Marisa, vamos para Antônia.
Antônio é um caso também Antônio a avaliar. Perdeu espaço ou embaixo, assim, o que você quiser. Eu acho que ela Por conta mais das embaixo. lesões. Tá Exato. lesionada, né? Tá lesionada, assim, desde o pós-Olimpíada da Antônia é muito complicado, né? E aí, de pequena lesão em pequena lesão, não tem sido grandes atuações também. Eu não sei se a Amanda concorda, eu acho que ela saudável, eu acho que ela pode se manter ali no radar. Então, eu não acho que ela perde espaço, acho que a lesão coloca ela em baixa. Eu não acho que ela vai ser descartada. Se ela tiver 100%, eu não sei se a Amanda concorda. Assim, a Antônia, a gente tem conversado muito sobre a Antônia no Estação PFF, né? Porque eu até falei com a Thaís que a Antônia, o contrato dela com o Real Madrid acaba no meio de 2026, ou seja, no fim da temporada europeia. E hoje eu acho que o cenário de possível renovação com o Real é extremamente improvável. Muito difícil que você consiga uma renovação se você não joga, né? E o problema da Antônia é justamente não jogar. A Antônia está pagando um preço alto pelaquela lesão que ela teve na Olimpíada contra a Espanha, né? Naquele jogo de semifinal olímpica. E o reflexo, como a Thaís destacou, de pequena em pequena lesão, a Antônia não consegue ter sequência. E aí, Rafa, assim, é que essas categorias, né, do em alta, do em baixa e do perder o espaço, elas acabam se entrelaçando. Eu acho que a Antônia, saudável, era um momento que, pré-Olimpíada, a Antônia, saudável, na minha visão, ela era uma certeza na lista do Arthur Elias. A Antônia, saudável hoje, não é mais uma certeza na lista do Arthur Elias, na minha visão. Hoje, se você me falar que a Antônia está 100% fisicamente, eu não consigo cravar que ela estará numa convocação. Isso tem uma razão. Peraí que falhou aí a sua razão, Thaís. Voltei. Para gerar mais suspense. Isso tem até uma razão, né? A Antônia perdendo espaço. Acho que a gente pode até pular aqui na sequência, Rafa, para matar dois coelhos com uma cajadada só. A Bruninha, né? A Bruninha cresceu. A Bruninha voltou a crescer. E foi um fim de temporada de NWSL muito bom para ela. Deu assistência na final, no jogo do título. E ela foi chamada de volta para a seleção e ela aproveitou muito bem a oportunidade. E é uma posição mais difícil. A gente já conversou também muito sobre a Bruninha, porque a Bruninha é lateral. A Bruninha não é necessariamente ala. Eu acho que ela pode até tentar se esforçar para ser ala, mas ela é lateral mesmo, assim, lateral. Mas como o Arthur voltou a fazer mais testes com a linha com 4 jogadoras, isso abre portas de novo para a Bruninha, de maneira mais consistente. E aí a Bruninha, que para mim fecha o ano em alta, ela acabou beliscando esse espaço aí da Antônia, que não consegue ficar saudável, né, nos últimos meses, e isso vai pesando contra ela na balança. Então, para adiantar, Rafa, para mim a Antônia perdeu espaço, para mim a Bruninha está em alta. A Antônia perdeu espaço. Compensa mais, tem razão. E o argumento da Amanda acho que define bastante isso. E a Bruninha, concorda, Amanda? Acho que dá para colocar nessa categoria, ou na categoria ganhou espaço também, porque eu acho que a Bruninha ganhou o espaço e está aproveitando, né? Eu ainda acho que o nível de atuação dela no clube é melhor do que o nível de atuação dela na seleção, mas aí faz muito parte também desse contexto, né? Que o encaixe dela é um pouco mais difícil na seleção, mas eu vejo ela atuando bem nessas oportunidades que ela teve. E quanto à Bruninha, acho que era muito daquilo que a gente conversou. O nível de jogo da Bruninha, o nível de entendimento de jogo, o nível de atuação que ela tem no clube dela, é um nível que o treinador da seleção brasileira não pode abrir mão de tentar encaixá-la no time. Não quer dizer que a Bruninha precise ser uma peça titular absoluta da seleção brasileira, mas eu acho que isso mostra que é um Arthur Elias que está olhando e está vendo. Eu preciso tentar encaixar a Bruninha aqui. Eu acho que ele está tentando isso, né? Pode ser que não dê certo, pode ser que dê muito certo, mas mostra que ele está tentando encontrar um lugar para a Bruninha nesse grupo. E aí, só para deixar claro, né, em baixa, a diferença entre embaixo e perder espaço é aquela atleta que aos poucos está sendo deixada
né? Não está sendo chamada tanto, assim. O Mbappé, às vezes aquela tela que continua sendo chamada, mas está numa condição... Tem uma aqui que eu já sei quem ficar embaixo. Vai ficar embaixo. E tem algumas que acabam mesclando o embaixo com o perdeu espaço ou o em alta com o ganhou espaço. E aí vai depender muito da argumentação no meio disso. Então, eu acho que a Bruninha, nesse contexto, eu acho que a Bruninha ela tá em alta e ela não se consolida ainda, mas ela termina a temporada em alta. Assim como a Antônia, e aí a Amanda deu um argumento bom, porque na minha cabeça eu até achava que ela 100% poderia ter chance. E aí, não sei se terá também. E aí acabar colocando mais o pelo espaço pelo potencial que tem. Mas não é certeza mais. E eu acho que vai depender muito do destino da Antônia. Qual vai ser o próximo passo, se não ficar mesmo no Real Madrid? Isabela, destacada na temporada por várias seleções aí, embora essa questão de seleção a gente pode discutir muita coisa, né? Mas o fato é que Isabela foi destacada aí pela seleção da ESPN, pela seleção da CBF também, como uma das melhores, teve chances na seleção, o Arthur gostou dela, né? Demonstrou isso em entrevistas que gostou dela, e eu queria saber de você, Amanda, o que a gente pode achar da Isabela aí, ela que na reta final teve as suas chances. Para mim, a Isabela ganhou espaço. Em termos de desempenho, acho muito pouco para avaliar ainda, porque a amostragem de seleção brasileira que a gente tem da Isabela é muito pequena. Mas é uma jogadora que ganhou espaço porque ela conquistou esse espaço dentro de campo. Ela fez uma temporada excelente pelo Cruzeiro, vai para um PSG para ser titular do PSG, a Isabela chegou como titular. Para quem acompanha o Estação PFF, se você ainda não acompanha, acompanhe, porque a gente fala bastante sobre PSG por lá, e não é um contexto fácil, né? Já ficou mais difícil aí nesses últimos dias, porque o PSG acabou de perder. De ontem para hoje, esse contexto deu uma piorada considerável, porque o PSG, além de perder 9 pontos, provisoriamente no tapete, né? Ali ainda tem um rumor das sondagens pela Caixauí ali, né? Que é uma que está sustentando no PSG, mas não sei se vai sustentar muito mais. A gente falou bastante de PSG nesse último episódio, então ouçam lá. Até para contextualizar da Isabela. Desculpa te interromper, Amanda. Até para contextualizar, qual foi a questão envolvendo o PSG e a perda desses 9 pontos provisórios? Inscrição. A jogadora canadense, ela atuava no college, né, em USC Trojans, e aí o PSG buscou a Floriane Jourdet do college. Só que transferências internacionais, você precisa do certificado de transferência internacional junto à FIFA. O PSG foi procurar qual seria o caminho para uma transferência de uma jogadora vinda do college que não jogou ainda no futebol profissional, né? Só que antes de jogar no college, a Floriane Jourdet tinha jogado no Canadá, que também é futebol amador, no momento que ela jogou no Canadá. Então, o PSG, o caminho que o PSG adotou foi não ter pegado esse certificado como se fosse uma transferência, por exemplo, de uma jogadora do Corinthians para o PSG, como aconteceu com a Yaya, da Isabela do Cruzeiro para o PSG. Teria que ter esse certificado. E aí, o Fleury, que chegou a enfrentar o PSG num dos jogos que a Floriane Jourdet esteve dentro de campo, entrou com uma medida na federação falando que ela foi escalada de forma irregular. A Floriane Jourdet, antes de ter essa situação toda de certificado, ela entrou em campo 3 vezes, contra o Fleury, contra o Strasbourg, se não me engano, e acho que contra o Le Havre. Eu vou checar aqui, que eu tenho isso salvo aqui rapidinho. E aí, só que o PSG perdeu os 3 pontos. Apenas o Fleury entrou com a medida, mas o PSG acabou provisoriamente perdendo esses 3 pontos. Ainda vai sair a decisão definitiva, porque o PSG falou que vai recorrer, mas é uma situação burocrática, né? É uma situação aí que envolve burocracia. E aí, voltando no caso da Isabela, diante desses contextos... A Isabela chegou bem no PSG, assim, ganhou espaço na seleção. Eu concordo com a Amanda, porque não estava sendo chamada, né? Assim, teve um bom ano no Cruzeiro,
E aí eu acho que nas oportunidades que recebeu nesse fim de ano aproveitou bem. Então, um misto de em alta com ganhou espaço, mas como ela retorna à seleção, eu acho que é mais ganhou espaço do que qualquer outra coisa. E uma adaptação até o momento relativamente tranquila, né? No PSG, cada vez mais minutos ali para ela. Então, de cara, apesar de toda essa inconstância do PSG, me parece ter sido um bom movimento aí para a Isabela. De acordo, Amanda? De acordo. Eu vi a mensagem da Amanda aqui, eu já comecei a rir com medo, já que pode ver. Mas, fechando não, tem mais gente ainda. Pela lateral foi Palermo. Que aí entra em alguns exemplos aquilo que eu disse. E queria começar com a Amanda. A Fê Palermo, eu acho que também é um caso que demanda contexto para a gente avaliar essa situação dela na seleção brasileira, porque a Fê Palermo é uma jogadora que, na minha visão, ela tem a confiança do Arthur Elias. É uma atleta que está constantemente nessas convocações, ela já teve minutagem como titular na seleção brasileira, em jogos relevantes, e eu acho que é mais uma das que sofre com a situação da defesa exposta da seleção brasileira. Eu acho que o que a Fê Palermo entrega para a seleção é a versatilidade. A Fê Palermo pode jogar em qualquer uma das duas laterais. Aí, assim, você pode entrar aqui, se ela atua bem, em qualquer uma das duas laterais. A questão aqui não é essa. A questão é que ela pode jogar em qualquer uma das duas laterais e ela atua em linha de 3, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, acho que ela tem muito a confiança do Arthur Elias nesse sentido. Acho que em termos de desempenho dentro de campo, o ano da Fê Palermo é um ano regular, bem regular assim, e baixo em alguns jogos. Muito por causa da situação da exposição da zaga da seleção brasileira. Né? Eu acho que em alguns momentos isso foi culpa da Fê Palermo, porque não teve atuações boas, em outros momentos foi culpa do contexto que dificultou todo esse sistema defensivo. Eu não acho que é uma jogadora que ganhou ou perdeu espaço, não acho que essa categoria aqui assim, a Fê Palermo não está em alta, mas eu não acho que a Fê Palermo está em baixa. A Fê Palermo é uma situação difícil para mim, para colocar. Para mim, a Fê Palermo tem uma particularidade, assim, que eu acho que o ano de seleção da Fê Palermo foi melhor do que o ano de clube dela. Pelo menos até... eu também acho. Até o Palmeiras dá uma melhorada ali, de outubro para frente, né? Assim, mas para mim é um ano absurdamente nota 6, assim. Exatamente, regular. Nem positivo, nem negativo, então um ano nota 6, assim. É uma jogadora que eu acho que essa versatilidade que a Amanda citou sustenta ela na seleção brasileira nesse momento. Eu acho que a coisa para Palermo é muito momentânea, porque no segundo que aparece uma jogadora rendendo um pouco mais que ela sai dessa lista de convocações recorrentes e ela passa mais para aquelas de pode aparecer na seleção brasileira. Então, assim, não é uma jogadora que eu consigo cravar. Olha, 2027 a Palermo está lá. Não consigo cravar. Eu acho que para Palermo é tudo muito momentâneo. Então, eu não sei se tem uma categoria para ela aqui, Rafa. Talvez a gente vai ter que deixar a Palermo de lado aqui e botar um regular. É um regular, para mim é um nota 6, um ano nota 6. De certo modo, ela está consolidada. Só não tá... Mas eu não acho que ela está consolidada. Porque no momento que alguém sorri um pouquinho mais brilhante do que a Fê Palermo, ela perde esse espaço. Assim. Então, assim, o melhor lugar para colocar a Fê Palermo é na casinha entre em baixa e entre em alta, porque ela é deixa regular. ela no meio aí, deixa ela por último, que ela vai aparecer no meio entre isso, bem aí. Só que ela vai só descendo à medida que a gente for botando outras pessoas. Sim, justo. E aí, Thaís, eu já vou aproveitar para falar sobre Yasmin. Outra jogadora difícil de avaliar, assim, porque
Outra jogadora para mim que o ano dela de seleção é melhor do que o ano de clube, sabendo que foi um ano de mudança, né, para ela, saiu do Corinthians para chegar no Real, outras exigências, ambiente diferente, então tinha esse aspecto de adaptação. Foi nesse ano, né? Foi no começo do ano que a Yasmin fez essa transferência, né? Se eu não vou conferir. Mas pela seleção ela se manteve muito estável. Então, assim, é uma jogadora que para mim está consolidada com uma seleção brasileira. Assim, apesar do nível por clube nem sempre ser o mais interessante, por seleção ela vem estável. Eu acho que estável é uma boa palavra para definir a Yasmin, então eu a vejo bem consolidada na seleção brasileira. Considerando somente seleção, que é o fator aqui, né? De fato. Enfim, eu ainda estou pensando na Fê Palermo. Amanda? A Yasmin está consolidada, é uma das capitãs do Arthur Elias. A Yasmin, eu não consigo ver hoje a Yasmin fora da Copa do Mundo de 2027. Se ela vai ser titular em 2027 ou não, aí eu acho que são outros 500. A gente precisa esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer até lá. Mas é difícil você ver a Yasmin fora da seleção brasileira, na sucessão da lateral esquerda, que foi uma sucessão muito difícil para o Brasil fazer, talvez a mais difícil de todas, né? Porque a Tamires foi uma lateral extremamente frequente por muitos anos no Brasil, então foi uma das sucessões, né, uma das renovações mais difíceis de ser feitas na seleção. A Yasmin, ela é absoluta nesse sentido. Absoluta em termos de presença, eu acho que o ano dela de seleção brasileira foi um bom ano. Ela segue sendo a titular do Real Madrid na temporada, mesmo com a contratação da Holmgard. A Holmgard não assumiu a posição de titular. Claro, em alguns jogos a Yasmin é reserva, mas é a jogadora titular. E acho que em clubes ainda está precisando dar o salto, tocou a Thaís, mas na seleção brasileira, a Yasmin ela é muito regular. Ela é uma jogadora regular no sentido das atuações mesmo, né? A gente vê uma constância na Yasmin. Eu tô com vocês dessa aqui. Fátima Dutra. Fátima Dutra. Outra jogadora dessas, né? Sim, ganhou espaço e termina o ano perdendo um pouco o espaço. Talvez a Fátima encaixe no embaixa. Assim, porque eu acho que a Fátima vai reaparecer na seleção brasileira no ano de 2026, muito também porque é uma posição que está se renovando, carente, né? É uma posição carente, mas assim, a Fátima é uma... Como a Yasmin é uma jogadora consolidada, a Fátima não teve tantos minutos, ela não foi assim, uma absoluta nas chances que ela teve. Eu acho que a Fátima teve minutos interessantes, especialmente ali naquele amistoso contra o Japão, ela entra muito bem naquele amistoso, mas o segundo semestre da Fátima pela Ferroviária foi muito ruim, ela termina muito mal o ano, então eu acho que isso acabou refletindo também na possibilidade dela ser convocada ou não para a seleção brasileira. E aí você teve a Isabela sim, surgindo, né? Que tem a possibilidade de jogar ali pelo lado esquerdo, então uma soma de fatores, da mesma maneira que a gente falou de Antônia, Bruninha, Isabela e Fátima vão meio que de mãos dadas aqui nessa situação, né? Com a Isabela crescendo e ganhando espaço, a Fátima, que teve oportunidade, acho que acabou fazendo um segundo semestre ruim, não aproveitou tão bem, só que a carência da posição deixa ela na briga aí, né? Então, assim, ela está no bolo ainda de laterais esquerdas que podem aparecer na seleção brasileira, mas fecha o ano mais embaixo. Ótimo, fechamos aqui então as defensoras, né? E aí, você que está nos assistindo, daqui a pouco eu vou passar para as meias, é fundamental que você ouça os argumentos, tá bom? E aí, se quiser ouvir disso, também, né? Exato. Mas se ainda assim quiser dar engajamento pra gente, também fica à vontade, não tem problema não. Eu vou deixar a Fê Palermo separada, porque eu não tô convencido aqui não, tá, gente? Eu vou deixar ela separada. Deixa aí que talvez surja aí um quadradinho novo para ela aí daqui pro fim do programa. Enfim.